Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler primeiro 21 a 24. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se aos pés de Jesus. E lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Orar. Pai de amor, nós queremos nesse instante te agradecer pela liberdade que nós temos em cultuar o teu nome, que nós possamos estar com os nossos corações receptivos à tua palavra, que eu possa ser usado como instrumento e que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, Pai, e que nós como igreja possamos sair daqui fortalecidos e principalmente, Pai, colocar em prática tudo o que o Senhor tem a nos falar esta manhã. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, mais uma vez bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, nossos visitantes aí sintam-se abraçados por nossa igreja, uma alegria recebê-los, e nós sempre ficamos felizes com nossos visitantes. Depois do culto aí sempre a gente tem um cafezinho ali para a gente bater um papo, se conhecer melhor, né? Então que Deus possa estar abençoando a todos esta manhã, aos que vão nos assistir aí pelo YouTube depois, muito obrigado por nos receber na sua casa. Se você acessou esta mensagem é porque você houve certo interesse na sua vida. Eu creio que Deus também agiu neste momento e que a palavra do Senhor também possa surtir efeito em vossas vidas e venha nos conhecer, se possível, né? Estamos aqui na Rua da Consolação, 1218, do ladinho do metrô Mackenzie. Você passou a catraca, já caiu aqui dentro, é bem pertinho. Então vem aqui que a gente dá um abraço em você, tá bom? Muito bem, meus irmãos. Nós estamos contemplando já um momento aí, no Evangelho de Marcos, o poder de Jesus manifestado. Nós vimos o seu poder sobre a natureza, nós vimos o seu poder sobre uma legião de demônios, se curvando diante dele. Nós vimos o seu poder na libertação deste homem escravizado por esses espíritos malignos. Nós vimos seu poder milagroso sobre a enfermidade desta mulher que há 12 anos, como Marcos, logo na nossa introdução, falou aqui, sofria, e Jesus então com seu poder ali curou aquela mulher. E meus irmãos, diante destas manifestações reveladas nas Escrituras, o poder de Jesus, nós podemos declarar que não houve e não há na história alguém como Jesus de Nazaré. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o detentor soberano da vida e da morte. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 32, verso 39. Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Esse é o poder do nosso Deus. E retomando então agora, voltando agora para os versos que nós lemos, do verso 21 a 24, nós vemos mais uma vez Jesus sendo recebido por uma multidão, após descer do barco. Uma multidão que já conhecia a fama de Jesus pelos seus milagres, por tudo o que ele fazia. Muitos curiosos ali estavam aguardando mais milagres de Jesus. O que ele vai fazer agora? E nós vemos aí uma grande multidão, então, aguardando a Jesus. E naquele momento que Jesus ele chega naquele local, mais uma recepção de alguém desesperado. Jairo, um homem que era considerado como chefe da sinagoga. Jairo, ele tinha por incumbência cuidar da cerimônia, do culto da sinagoga. Então ele preparava todo
a parte de culto da sinagoga. E ele tinha esta autorização pelos escribas, pelos fariseus, pelos rabinos da sinagoga. E este homem era um oficial muito importante daquela época. Alguém que fazia parte desse sistema religioso da sinagoga. E ele fazia parte desse sistema religioso onde compunha essas pessoas, rabinos, escribas, fariseus, que tinham ódio de Jesus. Eles procuravam a qualquer momento acusar Jesus de algo. Eles queriam aniquilar Jesus. Mas este homem que trabalhava na sinagoga e sabia muito bem das doutrinas, dos pensamentos, dos ideais daqueles homens, ele ultrapassa esta barreira que tem nesse sistema religioso. E neste momento aqui, nesse primeiro momento, Marcos, ele tenta chamar a atenção dos seus leitores algo importante, que é a acessibilidade de Jesus a todos os que o buscam. Então Marcos aqui, ele destaca aqui essa acessibilidade que as pessoas tinham diante do Senhor. E nós vemos no texto, Marcos nos ensina que não há em Jesus acepção de pessoas. Jesus não escolhia quem ele queria atender, ele estava no meio do público, ele ouvia todas as pessoas, ele estava ali no meio da multidão. Jesus se aproximava de leprosos, se aproximou de leprosos, de pessoas consideradas impuras. Ele não se afastava, não tinha essa acepção de Jesus para a vida dessas pessoas. Pessoas taxadas como impuras e dignas são alcançadas por Jesus Cristo. Lugares que muitas vezes é considerado até por nós hoje excluídos da sociedade, e naquele tempo excluído por aquela sociedade. Jesus, ele vai até aquela região falar do seu amor, porque em Jesus não há acepção de pessoas. Não há em Jesus divisão de status social. O seu ministério foi totalmente investido em público. E quando não estava presente junto com a multidão, Jesus afastou com seus discípulos, às vezes sozinho, orando pelo seu ministério. Então Jesus, ele tinha este caráter de não se tornar uma pessoa totalmente que não seja alcançada por qualquer um que precisasse dele. Hoje nós vemos muitas vezes pastores de algumas ditas igrejas, com seguranças do lado, afastando-se da multidão. E Jesus, o Rei dos Reis, estava no meio do povo e mostrando que ele era acessível a todos. E Jesus olhou para a vida deste homem de Jairo. Jesus conhecia o status desse homem, um homem conhecido. Um homem que, todos aqueles que faziam parte da sinagoga, muitas vezes eram temidos pela população, pelo povo daquela época. Jesus, ele conhecia Jairo. E ele não agiu diferente para com Jairo. Ele ouviu a súplica de Jairo, porque Jairo, aqui o texto ele diz que Jairo chega desesperadamente e se curva o Senhor pedindo socorro, porque a sua filha estava à beira da morte. E ele clama a esse Cristo, ele clama a esse Senhor, porque possivelmente e com certeza, Jairo ele viu o poder de Jesus Cristo sendo manifesto na vida de outras pessoas. Jairo, no seu coração, ele creu que aquele era o Filho de Deus. E Jairo, então, ultrapassou todas as barreiras e as dificuldades que aquele sistema religioso impunha naquela época. E vai diante de todo o povo que o conhecia e se prostra diante de Jesus Cristo, exaltando o nome do Senhor. E Jesus, ao ver aquele homem, ele imediatamente atende o seu pedido. Jesus, ele não retarda as suas promessas para conosco. O Senhor, ele responde a nós imediatamente, quando nós clamamos o nome dele e suplicamos. Então, esse primeiro momento, Marcos, ele quer
quer fortalecer aí a cristologia, o poder de Cristo. Este Deus encarnado que chegou até nós para nos dar salvação, para nos curar, transformar as nossas vidas. E Marcos mais uma vez mostra assim, olha, está vendo aí, olha, pessoas importantes se curvando diante do Senhor. E no texto, 2 domingos atrás, nós vimos que até os demônios se curvaram diante do Senhor. Este é o Deus que nós adoramos, um Deus acessível, um Jesus Cristo que olha para nós com os braços abertos. Agora, o segundo momento dessa mensagem, meus irmãos, nós falamos já aqui que Marcos ele tem a sua maneira de escrever, ele quebra o texto algumas vezes e continua o assunto depois, que muitos estudiosos intitularam como sanduíche marcano. E aí, existe uma quebra aqui, nesta atitude de Jairo para com Jesus, e entra imediatamente a mulher com fluxo de sangue, que sofria já há 12 anos, e se chega diante do Senhor Jesus, e nós refletimos no domingo passado o poder de Deus sendo manifestado na vida dessa mulher. Jesus Cristo, mais uma vez, atendendo imediatamente uma súplica, a oração de alguém que estava desesperado. Tempestades na vida desta mulher, como Marcos falou muito bem aí na introdução deste culto. Mas, meus irmãos, vejam, vamos ver agora entender a história. Vamos lá para o verso 35 até o verso 43, retomando então essa aproximação de Jairo a Jesus. Eu quero ler o versículo 34 antes. Então Jesus lhe disse, filha, sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Jesus Cristo falando àquela mulher que sofria há 12 anos, ela foi curada. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em consideração, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. No início nós falamos aqui no texto que Jesus Cristo responde às nossas orações, às nossas súplicas de maneira imediata. Mas parece que quando nós chegamos aqui, nessa quebra desse texto, e no versículo 35, as pessoas que conheciam Jairo falaram para ele, escuta, não adianta mais incomodar o mestre, porque a sua filha já morreu. Já era. Não tem mais jeito. Pare de incomodar o mestre. Parece que Jesus não deu atenção devida a Jairo. Parece que Jesus preferiu primeiro dar mais atenção à mulher e, olhando para a perspectiva de Jairo, não dar atenção a ele. Uma situação que para Jairo com certeza era pior do que a da mulher que vivia há 12 anos com problemas. Mas o interessante do texto é que Jesus permite todo este acontecimento enquanto ele está indo com Jairo para a sua casa, para revelar o seu poder sobre nossas vidas. Então parece que quando nós olhamos os versículos
de 34 até 43, Jesus falando com a mulher, aí depois ainda conversando com ela, eles dão essa notícia horrível para Jairo, parece que Jesus retardou ali, não deu muita importância. Meus irmãos, antes nós precisamos entender que Deus tem planos para a sua própria glória. E as respostas para as nossas orações e súplicas fazem parte desses planos de Deus. Vejamos, Jesus atende imediatamente o pedido de Jairo. Ele atendeu o pedido de Jairo. Ele não deixou que o seu pedido não fosse atendido. Mas no meio do caminho é interrompido por uma mulher que toca imediatamente as suas vestes. Com a filha de Jairo, meus irmãos, não haveria de ser diferente como houve com aquela mulher. Não houve negligência do Senhor na vida de Jairo, na vida da filha de Jairo. Se tentarmos montar este quadro em nossas mentes, podemos imaginar a angústia daquele homem. Vocês imaginem o seu filho, você que é casado, o seu filho à beira da morte. E se nós trouxermos para os dias de hoje, nós vemos na televisão, muitas vezes a pessoa chega desesperada, com alguém no colo, passando mal, à beira da morte, gritando: socorro, socorre meu filho, socorre meu parente, socorre ele, senão ele vai morrer. E existe um atraso no atendimento dos médicos, existe um atraso na chegada da ambulância, e aí se torna um caos, e quando nós começamos a montar este quadro na vida de Jairo, parece que nós vivemos isso hoje, existe a desesperança, não vai dar mais tempo, acabou, porque não atenderam a mim na hora certa, por isso que ele morreu. Jesus Cristo, se tivesse atendido imediatamente o pedido de Jairo e ter ido diretamente, sem parar, para ver aquela vida daquela mulher também que clamava por cura, se ele tivesse ido direto, essa menina não tinha morrido. Agora chega, basta, Jairo, não, agora incomode mais um mestre. Meus irmãos, com a filha de Jairo não foi diferente com a mulher que sofreu há 12 anos. Jairo chegou angustiado diante de Jesus. Estamos indo para casa, mas imagina, no meio do caminho, Jesus para e Jairo fica olhando para Jesus: minha filha está morrendo. Não para não. Vamos para minha casa. Por que parou? E diante daquela situação, ele recebe a notícia que sua filha morreu. Mas durante esse momento de desespero, de angústia de Jairo, Jesus olha para a sua vida. E no verso 36 diz o seguinte: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus estava conversando com aquela mulher. Jesus ouve aquela situação, vê aquela situação. Pessoas que chegam com uma péssima notícia de derrota. Não adianta incomodar mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Meus irmãos, essas pessoas viram o poder manifestado de Jesus Cristo curando outras pessoas. Essas mesmas pessoas que manifestaram o poder de Jesus Cristo sendo realizado, são essas mesmas pessoas que olham para Jairo e falam: não tem mais jeito. A solução para o seu problema, infelizmente, você precisa reconhecer, houve uma derrota, e não importune o mestre. Esta frase que quer dizer que esse homem está quem? Você importuna, mas esse homem, ele faz acepção. Veja, ele preferiu parar para atender a mulher no meio do caminho, em vez de ir com você direto. Praticamente querem dizer isso. Desacreditar no poder do Senhor. Para eles, a sua oração, a sua súplica, ela tem que ser atendida imediata. Esquece as outras. A sua oração é importante. Jairo, esqueça. Atitudes como essas, meus irmãos, são pessoas que veem Jesus apenas como mestre, mas não veem como o salvador de suas vidas. Acontece hoje também. Nós ouvimos a palavra de Deus,
Nós escrevemos frase no Instagram, nós escrevemos frase no Facebook, nós escrevemos frases para colocar em para-choque de caminhão. Jesus é o Senhor cuida de mim, tudo isso que eu tenho é do Senhor. Mas olham como um mestre que tem palavras bonitas, mas não enxergam Jesus Cristo como seu Salvador. Para essas pessoas, os ensinos de Jesus são maravilhosos, mas em suas vidas não exercem a fé salvadora, porque o veem como mestre apenas. Para essas pessoas, Jesus está muito distante e com ouvidos obstruídos para as suas súplicas. Jesus, sim, meus irmãos, atende imediatamente nossos pedidos e nossas súplicas. Porque o tempo de resposta de Jesus, ele é diferente do nosso tempo. Jesus olha para aquela multidão e não leva em consideração o que eles falaram. Quantas vezes nós escutamos palavras negativas em nossas vidas? Não adianta. Para que ir na igreja? Para que orar? O Senhor está preocupado muito mais com o pessoal que está sofrendo fome lá no Zimbábue, lá na parte da África, aquele pessoal que está passando fome, do que você. Tem pessoas com situações piores que você, ele não vai ouvir a sua oração. Jesus olha para aquela multidão e não leva em conta as palavras de derrota, mas ele olha para Jairo, serenamente, com o seu poder, assim como ele olha para o seu coração, para a minha vida, para a sua vida. E ele diz, não tenha medo, apenas creia. Jesus olha para nós e não leva em conta, meus irmãos, o tamanho dos nossos problemas. Ele não leva em conta o tamanho das nossas angústias. Ele simplesmente derrama de seu bálsamo em nosso coração. E espera que creiamos que o tempo da vitória é certa. Nós desfrutaremos daquele momento. Não há para a nossa própria glória ou conforto, não para a nossa própria glória ou conforto, mas para manifestar a glória de Deus àqueles que desdém o poder de Jesus Cristo. O poder pertence somente a Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. E Davi, ele manifesta esse sentimento de angústia em Salmo 22, verso 1 a 5, ele fala assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, não tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, e de noite, e não recebo alívio. Mas Davi chega neste momento de reflexão, ele fala, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel, em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos em ti, confiaram e não se decepcionaram. Meus irmãos, esta deve ser a nossa manifestação da fé, quando nós nos encontramos em angústia. Nós vemos o poder manifestado de Jesus Cristo na vida desses homens relatados nas Escrituras, que creram nele. E nós precisamos entender que nossa fé vem pelo seu poder em nossas vidas. Quando nós, meus irmãos, clamamos ao Senhor Jesus, Ele nos fala para nós crermos, para nós termos fé. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a enxergar o poder de Deus, porque se nós procurarmos termos fé por nossas próprias forças, jamais conseguiremos exercê-la. A glória do Senhor acima de toda a visão do Senhor, o olhar do Senhor, está acima das nossas angústias. Naquele momento, ao deslumbrar de seu amor e poder através dos tempos, e crer também que não deixará de manifestar hoje por nós. Para Jesus nós somos seus eleitos, separados para a salvação eterna. Davi, ele olhou para a sua situação imediata que estava vivendo, clamou ao Senhor e sentiu-se que estava abandonado por Deus.
Mas ele olha para trás e vê o poder de Deus sendo manifesto na vida dos seus antepassados, do seu povo. E também quando nós olhamos as Escrituras e vemos o poder relatado aqui nas Escrituras sendo manifesto na vida desses homens, na vida desta mulher, na vida daqueles homens leprosos, o poder de Deus sendo manifestado é o mesmo poder exercido hoje em nossas vidas. O Senhor não nos deixa de responder, o Senhor responde imediatamente. E o texto aqui mostra que Jairo continuou a andar com Jesus porque exerceu sua fé, porque presenciou o poder de Jesus na vida das pessoas ao seu redor. E quando Jesus chega a casa, encontra outra manifestação de tristeza, de derrota e de angústia. Naquela época era muito comum, até hoje no Nordeste tem algumas cidades que fazem isso, contratam as carpideiras para chorar enquanto estiver ali em momento de luto. Então eles choram a dor da família, são contratadas ali para chorarem. E naquela época não foi diferente. Pessoas foram contratadas para chorar ali no luto, para potencializar aquele momento de tristeza. E foi nesse momento que Jesus chega com Jairo. Era normal naquele tempo, mas quando Jesus chega com Jairo, começa então a crescer mais ali a atitude daquelas pessoas. Interessante que o texto ele nos diz o seguinte, verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçadas e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E logo a reação dessas pessoas, no verso 40, diz o seguinte: e riram-se dele. Jesus Cristo, quando olha para aquele público, ele fala assim: olha, por que vocês estão assim? Essa menina não morreu, ela dorme. Naquele tempo eles tinham o conhecimento da morte. A morte era real. Naquele tempo eles sabiam quando a pessoa estava morta, sim. Aqui não tem esse negócio que a menina teve um desmaio, que depois acordou, não, ela estava morta. E as pessoas naquela época sabiam que aquela menina tinha morrido. Mas quando Jesus Cristo olha para aquela multidão e diz: olha, por que vocês estão assim? Porque ela não morreu, ela dorme. As pessoas riram de Jesus Cristo. Meus irmãos, este riso é um riso de deboche. Este riso demonstra incredulidade, desrespeito ao Deus encarnado, aquele que fez todas as coisas desde a eternidade. Este riso é um riso que Sara manifestou ao ouvir que iria ter um filho depois de velha. O texto em Gênesis 18, 13 e 14 diz: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Este riso provoca em Deus a tristeza no seu coração. Ele olha para o nosso coração e fala assim: existe algo impossível para mim? Eu que criei todo o universo, eu que criei todas as coisas, inclusive você. Este Deus encarnado, meus irmãos, tomando aquela menina pelas mãos, disse: Talita cumi, menina, levanta-se, e a ressuscita. E esta palavra Talita cumi, ela não é a palavra de ordem de encantamento. Esta palavra foi escrita por Marcos, porque naquele momento em que Jesus faz isso, quem estava presente ali era Pedro. E calou tão forte no coração de Pedro, na mente de Pedro, que Pedro passa literalmente, diretamente, o que Jesus Cristo falou. Jesus, ele falou isso, algo que travou no meu coração, algo que eu não esquecerei jamais. O poder de Cristo manifestado na minha presença. E Marcos então escreve isso que Pedro relatou aqui a ele. Naquele tempo, as pessoas, meus irmãos, sabiam muito bem o que era uma pessoa morta.
Para Jesus, a resposta dele era que ela estava dormindo, meus irmãos, porque para Jesus a morte para os salvos é apenas um sono momentâneo. Talitha cumi é uma palavra aramaica, não se torna uma palavra de encantamento. E Marcos transcreve o que marcou na vida de Pedro. Ficou gravado no seu coração. E conforme nos diz as Escrituras, a palavra de Deus diz, como nós lemos no início do culto: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. E falando sobre morte, meus irmãos, é a coisa certa, não tem jeito. Todos nós vamos morrer um dia. Não sabemos como, porque se soubéssemos, a gente ia ficar desesperado. Mas a gente tem um número. A catraca está ali na frente. Uma hora a gente passa essa catraca. Mas em relação à morte, um cientista chamado G.B. Hard, um cientista canadense, uma certa vez ele, pensando, ele disse o seguinte: eu tenho apenas 2 perguntas a fazer. A primeira: alguém já derrotou a morte? A segunda: ele deixou um caminho para eu fazer isso também? A resposta para ambas as perguntas de Hard é sim. Uma pessoa derrotou a morte, forneceu um caminho para que todos que coloquem sua confiança nele possam superá-la também. Ninguém que confia em Jesus Cristo precisa temer a morte. E podemos nos regozijar na salvação do Senhor. Jairo confiou em Cristo. Jairo manifestou a sua fé em Cristo em meio a toda aquela parte negativa que chegou diante dele. O desespero, a angústia, a tristeza. A sua esposa chorando em casa. Todos ali chorando, mas Jairo continuou com Jesus Cristo. E ele obteve a vitória naquele momento, porque o Senhor então permitiu que sua filha retornasse para estar mais um pouco com ele. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte, ela foi vencida. E Jesus Cristo iria aniquilar a morte de vez na cruz por nós. Jesus Cristo manifesta o seu poder sobre a morte eterna. A morte na vida daquela menina foi aniquilada, foi ela, porque ela recebeu a salvação da vida eterna em Jesus Cristo. A morte já não teria mais poder sobre ela, porque uma vez ela saindo deste mundo, esta morte física, ela estaria ressuscitada eternamente com Jesus Cristo. Diante de nós, temos a mesa da ceia, meus irmãos, que revela esta vitória sobre a morte aniquilada. Jesus Cristo levou na cruz os nossos pecados. Jesus Cristo olha para os nossos corações todos os dias até hoje e vê o que nós necessitamos. O Senhor, Ele vê a sua necessidade, Ele sabe o que é bom para você. Jesus Cristo sabia quem eram aqueles que realmente atenderiam o seu chamado e professariam a fé crendo nele. Nós, eleitos de Cristo, dormiremos e iremos acordar quando Ele voltar. Diante de nós temos esta mesa que revela isso. E a palavra do Senhor diz em João 5, 24 e 25, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão.
Meus irmãos, no final do texto, Jesus, no verso 43, diz assim: mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Os cuidados ainda dos pequenos detalhes sobre a vida daquela menina. Mas é interessante que Jesus fala assim: olha, não fale a ninguém. Jesus, ele queria evitar tumulto, queria evitar que os escribas, que os fariseus, enfim, aqueles que estavam contra ele fizessem tumulto, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Ele estava caminhando para o Calvário. Mas, meus irmãos, hoje nós não temos mais a ordem de fazermos silêncio quanto ao poder de Jesus Cristo em nossas vidas. Muito pelo contrário, a ordem é ir pregar o evangelho a toda criatura e anunciar que Cristo vive e reina para sempre e um dia voltará. A mesa da ceia em nossas vidas, meus irmãos, é como um post-it, aquele papelzinho amarelo, colorido, que você escreve e põe na porta da geladeira, para você não esquecer de tomar seu remedinho no outro dia, ou pagar aquela conta tal dia. A ceia do Senhor é para sempre lembrarmos que Ele voltará, e que nós um dia viveremos eternamente com Ele, e que a morte jamais, jamais terá vitória sobre nós, porque ela foi vencida na cruz. A morte foi aniquilada em Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Colocar em pé. Senhor, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é um Deus que responde às nossas súplicas e às nossas orações. E, Pai, sempre que nós estivermos passando por angústias e tribulações, o Senhor nos ensina, assim como Davi nos ensina através do que Ele falou contigo, Pai. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos e abandonados, mas quando nós olhamos a Tua palavra, nós vemos, Senhor, a ação e o poder do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós vemos as Suas promessas sendo cumpridas, Senhor, a cada detalhe. E, Pai, que nós possamos confiar que tudo, Pai, contribui para a Sua glória. A Tua vontade, Senhor, nós precisamos entender a cada dia que é melhor para as nossas vidas. Que possamos, Pai, desfrutar de cada, Senhor, detalhe escrito na Tua palavra e entender que o Senhor está no controle de toda e qualquer situação. E, Pai, precisamos ouvir o Senhor nos falar todas as horas e todos os minutos. Não temas, apenas creia. Em nome de Jesus. Amém.